Caso Eduardo Campos é um dos acidentes aéreos que nós vamos comentar aqui hoje, que faz parte do nosso curso de perito aeronáutico. Na realidade, esse é um estudo de caso, é uma oficina que vai ser utilizada pelos nossos alunos do curso de perito aeronáutico, os nossos peritos, constituído de pilotos, advogados, controladores e demais profissionais da aviação. Debatido isso, nós vamos aprender na prática, no debate, aquilo que nós temos estudado no nosso curso teórico. Isso é uma parceria do Instituto Professor Calazans e Bianchi, produção, edição, canal piloto, caso Eduardo Campos. Nós sabemos, né, que é um caso enigmático, que teve uma grande repercussão por ser um presidenciável, né? E quando nós temos uma autoridade desse nível, desse porte, as discussões elas se diferenciam dentro de uma investigação, seja ela investigação técnica ou investigação jurídica. Esse acidente ocorreu em 2014, uma aeronave da matrícula Papa Romeo Alpha, Fox Alpha, com sete vítimas fatais. A aeronave foi um tipo Cessna Citation e o voo de Santos Dumont para Santos. Essa aeronave, e aí nós vamos trabalhar um pouquinho. As discussões serão várias, teremos várias discussões nas nossas oficinas, mas vamos ver um aspecto só aqui que é muito importante, que eu vou me relacionar à culpa presumida ou então responsabilidade objetiva. Isso não é tão fácil assim. Como é que nós discutimos isso para chegar principalmente à responsabilidade? A aeronave caiu sobre uma área povoada, trazendo ali transtorno e até mesmo prejuízo. E quem é que vai ser responsável por indenizar? Essa também, embora não seja o objetivo dessa aula, dessa oficina, desse trabalho, mas isso vai nos ajudar a chegar a esse ponto também, ok? Então, a aeronave, sintetizando o nosso assunto aqui, ela veio para pouso e devido às condições meteorológicas adversas ou outros motivos que nós vamos estudar, a aeronave não pousou e iniciou a arremetida, e na arremetida acabou vindo a cair e colidir ali com os prédios, né, as casas, e resultando na morte de todos os seus ocupantes. Mas, como já disse, esse assunto é muito prolongado, profundo, a gente vai conversar, debater sobre ele, sobre vários aspectos. O aspecto de hoje é uma posição que foi informada e nós queremos saber de você, caro aluno perito, se isso tem procedência ou não, e como você iria se justificar, melhor ainda, como você iria se fundamentar perante a lei e perante o regulamento para apoiar, aceitar ou rejeitar essa afirmação que foi feita e bem circulada aí na aviação. Então, vamos fazer uma referência em relação ao procedimento. Não vamos descrever o procedimento por instrumento, mas a aeronave estava progredindo para pouso em Santos, as condições meteorológicas eram adversas, de tal modo que um voo visual não era ali possível. Assim sendo, ela percorreu, né, realizou um procedimento por instrumento. Mas o que nós queremos conversar é o seguinte: antes que o relatório fosse finalizado, concluído, as autoridades aeronáuticas que estavam participando da investigação vieram à mídia e fizeram uma prévia da investigação. E nessa prévia, eles apresentaram a seguinte situação: que a aeronave percorreu um trajeto inadequado com o previsto, traçado em cartas aeronáuticas emitidas pelas autoridades aeronáuticas. Então vamos lá, sem entrar em detalhes, que não é o caso aqui agora, mas isso que vai ser debatido no nosso próximo encontro. A aeronave, nós temos aqui a aeronave percorrendo uma trajetória em vermelho, que não é a ideal. A trajetória ideal é a em negrito. Então a aeronave deveria percorrer uma trajetória em negrito, perfazendo todo o procedimento. Contudo, não sabemos porquê, podemos até estudar e vamos debater isso. A aeronave percorreu
uma trajetória não prevista pelo procedimento oficial calculado pelas autoridades aeronáuticas. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte, olha, isso para nós vai ser importante porque depois dessa apresentação, houve uma grande discussão, um grande debate, bate-papo perante a comunidade aeronáutica, no sentido de que a tripulação deu causa ao resultado pelo fato de não ter cumprido a trajetória correta. É isso que nós vamos discutir. Essa conduta, são várias condutas, mas essa conduta, nós podemos concluir que o fato do piloto não ter percorrido a trajetória prevista na carta oficial, isso pode ter dado causa ao acidente ou não? Muito cuidado para responder isso aí. Seja você a favor dessa tese ou contra essa tese. Nós vamos no próximo debate, próximo encontro, e você vai não apenas alegar, eu sou a favor, né, na minha opinião, essa trajetória realizada pelo piloto deu causa ao resultado, sim, deu causa ao resultado, ou aí você vai ter que, mais importante do que isso, vai ter que fundamentar, porque se isso deu causa ao resultado, a tripulação poderia ser culpada. Ou não tem nada a ver, Calazans. Nada a ver. Ele percorreu uma trajetória incorreta. Cometeu uma infração, pode até mesmo ter cometido uma infração de tráfego aéreo. Mas calma, Calazans. Essa infração de tráfego aéreo não deu causa ao acidente. Embora ele tenha cometido uma infração, se você achar que é isso, vai fundamentar. E muito cuidado, pessoal, muito cuidado. Eu sempre dou um exemplo na minha aula, e aquele exemplo é do motorista que está com a sua carteira vencida, dirigindo e para no semáforo. Todo direitinho, o semáforo vermelho, ele para antes da faixa de parada e aguardando o semáforo abrir. Então esse motorista, ele está sim cometendo uma infração de trânsito, até mesmo um crime, pilotando, ou melhor, dirigindo sem carteira. Contudo, quando ele está ali parado, de repente vem um outro carro, dirigido por um outro homem, embriagado, em alta velocidade, colide na sua traseira e provoca a morte de 2 pessoas. Então o que nós temos ali? Nós temos o motorista que estava parado, cometendo uma infração de trânsito. Ok? E nós temos depois um outro motorista embriagado em alta velocidade. A pergunta é, embora o primeiro motorista tenha cometido uma infração de trânsito, até mesmo crime, ele deu causa ao resultado? Então, muito cuidado para entender isso. Em se tratando de acidente aéreo, essa é uma confusão que muitos aeronautas fazem, mas essa não é uma percepção jurídica. Então ele estava sem a carteira, então ele vai responder pela sua conduta. Agora, ele deu causa ao resultado, ele responderá por homicídio. Esse é o cerne da coisa, do assunto que nós estamos estudando aqui. O fato dele ter cometido uma infração deu causa ao resultado, nós precisamos analisar, porque a investigação técnica realizada pelas autoridades aeronáuticas tem uma concepção diferente da investigação jurídica. E nós não podemos entrar numa furada em estabelecer culpa presumida ou então responsabilidade objetiva. Se ele estava sem a carteira de motorista, ele é sim o responsável. Calma, não é bem assim. Pode até ser, mas isso requer um estudo mais aprofundado e principalmente, caros amigos, colegas pilotos, uma concepção diferente. Eu posso ter cometido uma infração de tráfego aéreo e essa infração de tráfego aéreo não ter dado causa ao resultado. O que deu causa ao resultado foi uma outra conduta do outro piloto ou controlador de tráfego aéreo. Mas isso não é tão fácil responder assim não. Para responder isso, nós precisamos passar pela nossa aula de nexo causal, a aula dada no nosso curso IAD de perito aeronáutico. Estudando o nexo causal, isso aqui para mim é o ponto mais importante para o perito, mais importante para quem quer atuar numa investigação jurídica, porque a investigação técnica, ela trabalha com fatores contribuintes.
todos os fatores que contribuíram para o acidente. E nós precisamos dissecar e diferenciar o que contribuiu e o que deu causa. A investigação técnica trabalha com fatores contribuintes, ou então possíveis fatores contribuintes. A investigação jurídica trabalha com causa, o que deu causa ao resultado. Então fazer essa interpretação, esse ajuste e essa tradução não é para poucos, contudo, é para você, perito aeronáutico. Isso e muito mais está descrito nos nossos livros de Direito Aeronáutico, Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Acidentes Aéreos. Também faz parte do nosso curso de Princípios e Fundamentos do Direito Aeronáutico e principalmente no nosso curso de Perito Aeronáutico. Não se engane, não se deixe enganar, porque esse assunto não será, essa pergunta não será tão facilmente respondida se nós não passarmos pela teoria da conduta, nexo causal e outros elementos que nós vamos apresentar. Isso pode definir se essa conduta da tripulação deu causa ao resultado ou não. Ok? O assunto é mais polêmico, é mais dinâmico, mais profundo e amplo. Mas faça contato conosco, professor Calazans, e nós teremos o maior prazer de apresentar e apresentar também mais informações sobre os nossos cursos. Ok? Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.